En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, o programa de todas as sextas-feiras nessa parceria da TX Plus com o InfoHealth. Hoje nós vamos conversar sobre ciência, tecnologia e inovação no material militar, na indústria de defesa. Estará conosco o general Aderico Mattioli, que é o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança do Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre como a indústria de defesa pode contribuir também para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Em 3 minutinhos, a gente volta com esse bate-papo. Olá, voltamos então para conversar com o general Aderico Mattioli, presidente executivo da ABIND. General, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, de estar aqui conosco. O general Mattioli tem uma experiência já muito grande no Exército Brasileiro. Antes de ocupar o cargo em que estava, presidiu uma das empresas da Base Industrial de Defesa Brasileira, a Imbel, que é uma das empresas que também muito conhecidas internacionalmente, que exporta, inclusive. E hoje, general, a nossa conversa é para saber se a indústria de defesa e segurança realmente contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país. No caso, o Brasil. A gente sabe que a indústria de defesa no Brasil é uma das mais importantes. Mas a parte do desenvolvimento científico, da inovação, da tecnologia, isso também é uma prioridade do setor? Muito obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Nós já temos aí algumas longas caminhadas, né? Percorremos juntos algumas às vezes avenidas, outras vezes trilhas, né? Mas é muito bom estar com você de volta aí, nesse nosso dia a dia, né? De discussões. Eu acredito, sim, que a inovação realmente é a portadora de futuro para qualquer país que queira ocupar uma posição de liderança. Não tenho a menor dúvida disso. Primeiramente, a inovação ela é fundamental para as conquistas sociais, né? Eu acredito que esse é o principal ponto. Quando nós temos um avanço tecnológico, quem ganha é a sociedade. Ganha qualidade de vida, ganha tudo isso que nós vemos hoje, né? Que a gente se admira, a gente se surpreende. Eu acredito que quando a minha infância, né? Você é um pouquinho mais novo, mas a minha infância, quem tinha um rádio a válvula já tinha muita coisa, né? E aí entra a televisão, entra tantos meios, né? Eu brinco às vezes que a gente consegue definir a idade das pessoas pelos gestos, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, ó, vou ligar para você. Você já sabe mais ou menos qual é a década, né? Que ele foi. O meu tempo ainda é aquele que vou te chamar, hein? Aquele magneto, né? Fazer uma ligação interurbana, você tinha que ir lá na central telefônica, tinha aquelas comutações, telefonista comutando. Nós tivemos depois uma outra época que os telefones eram patrimônios, né? Evoluiu, você tinha que declarar no imposto de renda um patrimônio, uma linha telefônica, uma coisa assim. E hoje nós temos aí num celular tudo que tinha, essa imagem é muito comum, né? Aquele mundaréu de equipamentos, sons, câmeras, e hoje está tudo aqui num trem desse aqui que facilita a vida da gente. E por outro lado também, né? É um dos temas que eu vi que você está abordando, vocês, né, estão abordando aí, o medo que a tecnologia causa. Não estou nem entrando na defesa ainda não, tá? É o medo que a tecnologia causa, que a inteligência artificial e etc. Realmente, tem que ter preocupação, sim. Há que se... Mas, não sei se você se lembra, nós tivemos lá atrás,
quando ainda era Secretaria de Ciência e Tecnologia no Exército, teve uma palestra ali, foi feita ali, solicitada ali para o reitor da UNB na época, não lembro o nome dele, mas um cara muito inteligente, e foi dado para ele um tema assim, a descoberta da ciência e o efeito para a sociedade. Um tema aberto, né? Mas eu achei interessante que as pessoas, quando têm, né, estofo, tira leite de pedra, né? E ele começou contando lá que os primatas, quando viam que as sementes largadas no chão ali brotavam, né? Que era muito mais confortável ele plantar do que ir buscar, buscar aqueles alimentos, né? Depois ele foi falando da evolução, do fogo que permitiu a proteção do ser humano, muito fraco, né? Muito frágil, mas que com o fogo ele conseguia, enfim, assustar e se manter. Falou da penicilina, eu não vou, obviamente, fazer a palestra, camarada. Mas ele fez tantas, assim, observações que, na verdade, a ciência só trouxe para a gente qualidade de vida, conforto, expectativa de vida mais longa, eu diria até com uma certa segurança, né? Então, a gente não pode temer a inovação, a gente tem que entender, limitar o mau uso, né, das inovações, mas havia gente que acreditava que a Revolução Industrial ia ser o fim das eras, né? Não foi. Então, é nesse sentido que eu imagino que a gente tem muito espaço ainda e tem que confiar no futuro, e as inovações virão para bem. Não tenho a menor dúvida disso. Hoje estamos aqui conversando um processo que lá atrás não teria. Exato. Mas, enfim, voltando aí para a nossa defesa, eu questiono um pouco assim, as observações que a gente faz, que no mundo, sim, as tecnologias de defesa, de um modo geral, acabaram despertando capacidades que migraram, o transbordo, né, tecnológico, dessas capacidades, migraram para o meio civil, vamos assim dizer. Já no Brasil, a gente muitas vezes não faz o spin-out, faz o spin-in. A gente puxa o que já existe e usa em benefício da defesa. Então, hoje, a demanda civil também é tão acelerada e tão grande, tanto na aviação, na parte de satélites, que eu acredito que não dá para a gente ter uma definição muito clara que investir em defesa significa garantir ciência e tecnologia disruptiva, que vai gerar um potencial, etc. Eu acredito nos dois caminhos, nas duas vertentes. E aí sim, para nós brasileiros, o que me chama a atenção, eu gosto do assunto, não chego ao estágio da dúvida, porque quando você vê os engenheiros discutirem lá sobre determinados compostos, etc., eu não consigo chegar ao estágio da dúvida. Mas a gente percebe que nós, como Brasil, tivemos na liderança de determinados conhecimentos, na ponta, e em dado momento desaparece. A gente, né, parece que perde essa virtude. Como é que se deve isso, general? Vou dar exemplos, tá? Por exemplo, no século XVII, nós construímos uma galera chamada Padre Eterno. Foi feita no Brasil, século XVII. Foi a maior galera do mundo. Como? Depois nós tivemos aí, em dado momento, nós fizemos também um avião, né? O Alagoas, que foi feito aqui, apenas o motor vinha de fora.
que também na época tinha que ser mais pragmático, etc. Mas a arte não estava nem tanto no motor, estava justamente no avião, fazê-lo ficar no ar e ser operacional. E, de repente, também nós tivemos o padre Landel de Moura, que fez a primeira transmissão sem fio. É nossa, mas a gente atribui a Marconi, atribui a outros. Mas ela é nossa, padre Landel de Moura. Como é que a gente tinha essas coisas? Nós fizemos um beija-flor, não sei se você se lembra desse helicóptero, foi feito também lá pelo pessoal já do ITA, né? Aquela turma toda ali. E o beija-flor desaparece do cenário. Volta mais adiante como capacidade, sim. Como sementes de capacidades, isso nós preservamos. Uhum. Então, eu estou falando uma série de coisas assim, que aparentemente estão desconexas, porque o que me chama a atenção é que nós temos essa capacidade de darmos uns espasmos, nós vamos para o topo em determinados assuntos e, de repente, nós não conseguimos manter aquele status quo. Ao que se deve isso, general? Por que a gente vai nessa oscilação? O primeiro ponto que eu acredito aí eu vou voltar à minha origem militar, fundamentos, tá? Princípios de guerra. Eu acredito que a gente não tenha no Brasil, não pratica no Brasil, um princípio de guerra chamado unidade de comando. A gente não tem um plano diretor que verdadeiramente faça que todos os órgãos se alinhem, todos os estados se alinhem. E aí, coincidentemente, esses saltos que nós demos, eles têm a ver com Dom João VI, que vem para cá e traz toda a ciência e tecnologia. Eu não acredito, como muitos dizem, que foi uma fuga, foi uma rocada, porque quem chega aqui no Brasil e monta uma fábrica de pólvoras em um ano, 1808, chegou e ela passou a produzir em 1808, na Real Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas. Traz para cá, com todo o conhecimento de navegação na época, que era quase que o domínio do espaço hoje, né? Era naquela época a navegação. Vem para cá com a escola naval. Migra todo o conhecimento de lá, vem para cá e implanta a escola naval. E nós já tínhamos aí, em 1792, se me falar a memória, a Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, né? Que também é retomada e hoje, depois gerou aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IME, Instituto Militar de Engenharia. Onde eu estou querendo chegar com isso? Onde nós tivemos unidade de comando, princípio unidade de comando, onde a decisão era tomada e todos rumam para aquela decisão, parece que nós avançamos bem. Depois nós tivemos aí um outro salto, no meu entender, na era Vargas, também motivado por guerras, pelo ambiente externo, né? A gente não tem como desconectar a nossa evolução do globo, isso não existe. Mas, de um modo geral, eu acho que o Vargas ele conseguiu também, naquela época, unidade de comando. Deu outro salto. Acho que nós conseguimos também uma unidade de comando nos governos militares, que tinham lá os planos, faziam executar e uma série de... Mas, de um modo geral, nesses intervalos, a gente sofreu muito por algo que é positivo e que eu acho que é negativo para nós. É o Pacto Federativo. Eu acredito que ele, em grande parte, ele resolve, vamos dizer assim, quando o navio não afunda, ele não afunda porque os vasos não são quase que independentes. Eles mantêm a sua flutuabilidade.
Então, o fato dos estados terem um alto grau de autonomia é bom por um lado, mas dificulta a unidade de comando. Uhum. Só um ponto de vista meu aí, que eu coloco para discussão, porque a gente... vamos ainda comparando, né? Quando nós fizemos a nossa independência, vamos para a República, que é o que mais me interessa, nós tínhamos um legado que era um país único, um todo. E nos inspiramos muito nos Estados Unidos, que eram, ao contrário da gente, diversos estados, como o nome diz, que resolveram se juntar para formar um todo. Ou seja, nós éramos o sonho deles. Não é verdade? Eles queriam ser aquilo que a gente era. Um todo. E hoje muitas vezes a gente quer ser o que eles são. E aí nós fizemos na República, né? Dizem que foi bom, tem gente que defende, eu entendo também, sim, porque um país continente como o nosso, com tantas dificuldades, os estados, de certa forma, conseguiram preservar muita coisa, é verdade, não tem dúvida disso. Mas nesse aspecto, eu acho que a gente sofre um pouco, porque nós criamos, né, a primeira Constituição nossa era dos Estados Unidos do Brasil. Ora, se nós já éramos um todo, para que fazer Estados Unidos do Brasil? Então, esse pacto federativo, ele, de certa forma, ele prejudica um pouco a unidade de comando. E aí eu vou te dar alguns exemplos mais recentes. Você acho que se lembra da LAD, acho que foi 2012. Na época, os drones estavam iniciando aquela, né, sua efervescência, né? E diversas empresas estavam lá apresentando protótipos de drones. Drones que eram financiados na época pela FINEP, governo federal, mas também pela FAPESP, por Araucária, enfim, pelos mecanismos estaduais. Inclusive o Nordeste tinha lá um drone muito interessante, antibombas, né? Não sei se você se lembra dele. Tinha outros para bombeiros que podiam entrar na área de incêndio, enfim. Então nós gastamos muitos recursos com isso, mas todos eles praticamente no mesmo estágio, no mesmo nível. Desenvolvemos muitos protótipos, mas não conseguimos superar a curva, o Vale da Morte ali. Chegamos até o nível 7 da tecnologia, mas não conseguimos consagrar o produto no 9. Então, eu acho que essa desarticulação, não vou chamar de desunião, porque eu acho que não é uma falta de alinhamentos, né? Que prejudica muita gente. E como é que hoje, por exemplo, a BIND, né, as empresas da base industrial de defesa, como é que elas estão vendo, né, a possibilidade, a exigência, enfim, as demandas, né, do mundo atual por produtos altamente tecnológicos? Ou seja, o Brasil hoje tem capacidade de desenvolver equipamentos de ponta, equipamentos que podem eventualmente serem exportados para grandes países, ou a gente ainda está patinando nessas curvas que o senhor colocou aí no começo? Então, eu não sei se eu respondo pela base, tá? Eu respondo assim, pela experiência e pelo posicionamento que a gente vem, pela bagagem que a gente vem adquirindo aí. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos capacidades para ser topo em qualquer área. Eu vou ser muito franco com isso. Mas nós temos uma grande quantidade de pessoas cuja formação é fraca. Sim, mas nós temos dentro do Brasil uma França inteira qualificada, temos uma Itália inteira qualificada,
Nós temos condições, sim, não tenho a menor dúvida disso. Eu vou te dar um exemplo. Não tem país no mundo, aliás, estou exagerando, vou voltar um pouco assim o meu ponto de partida. Compare os países que têm hoje autonomia em defesa de ponta a ponta, que vai desde a sola do coturno até o satélite, passando por mísseis, passando por aviões, passando até por poder nuclear. Você vai encontrar Estados Unidos, que tem de novo, uma unidade de doutrina muito forte, pode mudar governo, executivo, mudar o que for. Eles sempre irão carimbar. Não há interesse que o país tal tenha essa tecnologia e ponto final, e tudo que é defesa vão produzir lá. Você pode. Então, traduz para mim a unidade de comando. Não passam nem mesmo para países aliados, né, general? Não. O programa nuclear da Marinha está aí para provar, né, a quantidade de vezes que os Estados Unidos negou insumos para o Brasil para poder desenvolver o programa. Mas eu estou comentando mais do American Act, de Buy American Act. Compre Estados Unidos e ponto final. Depois eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Vamos guardar essa Buy American Act. Depois você vai encontrar, no meu entendimento, Rússia, que tem por unidade de comando, não estou focando aqui os motivos, mas eles têm unidade de comando, têm um foco. Você vai encontrar a China, define uma estratégia e vai até o final e cumpre. Países que adquiriram uma maturidade, fruto talvez aí da Segunda Guerra, né? Casos tipo França. Só que a França já tem um perfil um pouco diferente. Grande parte das suas capacidades estão em seu território, mas ela já se vale de um arranjo global. Você vai encontrar... Eu não critico, não. Estou dizendo que são soluções que eles estão fazendo. Sim. Eu acho que está correto. Estão corretos. Você vai encontrar turbomeca na Índia, turbomeca fazendo um tipo de turbina. Você vai encontrar turbomeca no Brasil e turbomeca na África do Sul. Você vai encontrar Thales aqui no Brasil, você vai encontrar Thales na Índia. Eles fizeram um arranjo global interessante. Mas lá eles têm unidade de comando. Entra o governo, sai o governo, mas na parte de defesa, ciência, tecnologia e produtos, quem define é a DGA, a Diretoria Geral de Armamento deles. Uhum. É uma quarta força, a parte. Cada país tem uma arquitetura. Eu nem condeno e nem... eu não gosto de comparar, porque, a gente tinha que... Não, nós temos um legado que é maravilhoso. Temos que trabalhar em cima do legado. Então, prosseguindo, França, Inglaterra, a mesma coisa. Eles têm lá um arranjo produtivo muito forte dentro da Inglaterra, mas usa muito a comunidade. Uhum. E conseguem fazer vamos assim, parcerias, tal, mas eles têm um grau de autonomia muito forte. China, já falei. Índia fez recentemente uns acordos de offset, no meu entender, bastante eficazes. Comprou muito e hoje ela é praticamente autossuficiente. Fora isso, nós teríamos assim, países que têm autossuficiência já compartilhando com o globo. Israel. Tem um núcleo muito forte lá dentro, ciência e tecnologia, país pequeno, e eles precisam de uma base global. Uhum. E estão no mundo, inclusive no Brasil. É um arranjo interessante. Eu acho que funciona muito bem. Todos eles têm, de novo, unidade de doutrina. Eles definem uma estratégia, definem uma meta e alcançam a meta. E nós? Eu acredito que nós temos todo o potencial, mas, de novo, a gente se perde no direcionamento dos objetivos.
Esse é o primeiro ponto. Então, veja bem, o Brasil é o 10 em tudo, cara. 10 em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em extensão, em população, em tudo que você imaginar, ele está entre os 10. Economia, está entre os 10. Vai para 12, vai para 8, mas a média está entre os 10. E se considerar mesmo o potencial, nós estamos talvez até muito mais para cima. Vamos falar de tecnologia. Quem é que consegue produzir um caça, um KC-390, ter uma indústria aeronáutica? Com certeza nós estamos acho que somos o terceiro, quando muito quarto do mundo. Mas perceba que mesmo com as dificuldades orçamentárias que temos, e elas não são de volumes, elas são de previsibilidade. É outra coisa que depois eu queria conversar contigo. Eu não sei até onde a gente importa determinados conceitos e aplica de forma errada. Quem é no mundo que consegue fazer um submarino? Vamos voltar antes de fazer um submarino, que talvez seja mais difícil. Cortar um submarino, revitalizá-lo, modernizá-lo e ele voltar a funcionar. Está contando os dedos. São poucos países no mundo. É muito pouco. Não, mas você está dando exemplo aí de uma indústria que veio. Não, são talentos, laboratórios, metrologia, ensaios. Olha, não brota assim da noite para o dia. Isso foi preparado, tombado, semeado, cultivado, e estamos colhendo os frutos. Então, capacidade e talento a gente tem. Vamos partir para missilística. Capacidade nós temos. É outro assunto, é outro tópico que eu gostaria de conversar com você. Eu aprendi lá com o pessoal do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos que o Brasil, por ser grande e tem um potencial, muitas tecnologias e capacidades são negadas ao Brasil. Sim. A gente muitas vezes compara, Coreia do Sul, compara com Holanda, compara lá, eles fizeram o dever de casa. Não é bem assim. Lá eles foram incentivados a crescer porque não ameaçavam o poder. Aliás, o contrário, contribuiriam para o poder. Aqui, quando a gente põe a cabeça para fora d'água, alguém vem e procura dar uma pancada e jogar para baixo d'água de novo. Essa é uma realidade que é inconteste. Então, dentro desse espírito, nós também tivemos de aprender a sobreviver, conquistando capacidades que são negadas. Então, nós temos aí, eu gostei desse caminho que o CGE apontou, nós temos 3 níveis de domínio tecnológico, assim dizer. O primeiro é dependência tecnológica, que eu vou traduzir por capacidades. O segundo é não dependência tecnológica. E o terceiro é autossuficiência tecnológica. E aí nós buscamos soluções que nos dessem, no mínimo, o segundo degrau. Porque a partir dali ninguém nega a importação. Conseguimos fazer câmara de satélite, conseguimos fazer baterias de mísseis, né? Que é algo assim super difícil, nós temos os protótipos, mas a partir desse momento ninguém mais nega. Mas vamos falar ainda dos 10 pontos. Hoje nós temos na parte de armamento leve e munições leves o primeiro complexo global. É a 01 do mundo. Quando você trata de veículos, viaturas e blindados, etc., nós também temos uma capacidade fantástica. Muitos daqueles blindados lá foram nacionalizados, daqueles componentes dos Leopards importados são nacionalizados aqui.
Qual a vantagem disso para a sociedade? Que eu acho que esse é o ponto crítico. Primeiro, a soberania. E segundo, que se forma um cluster que garante a inovação. Você tem uma parte laboratorial, você tem talentos, não tem tecnologia hoje que não tenha transbordo, e esse é o ponto crítico que eu acho que vale a pena a gente focar. Então, para sintetizar para você, eu acho que nós temos muitos talentos, temos condições em qualquer área, inclusive espacial, de retomar um gap que nós mesmos criamos. Basta unidade de comando e previsibilidade orçamentária. Perfeito. A nossa incerteza do orçamento é muito grande. Isso mata. Hoje, os órgãos públicos, nenhum deles sabe quanto vai ter de orçamento no corrente ano. Como é que ele vai fazer um contrato no outro ano? Então, esse ponto, para mim, é um dos cruciais: previsibilidade orçamentária e unidade de comando. Perfeito. Mas acredito que estamos atingindo maturidade. Joia. Pessoal, chegamos ao final desse programa. O general Aderico Mattioli, o pessoal da ABIND, já se colocou à disposição. Vamos voltar em outros programas. A ideia é que a gente passe a abordar também projetos específicos onde o investimento em ciência e tecnologia foi crucial. General, muito obrigado por atender o nosso convite. E a você que acompanha o Circuito Brasil todas as sextas-feiras, a gente volta na próxima, com mais uma edição, com mais um expert falando sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil e voltado também para a nossa região, a América Latina. Até lá e um grande abraço. Deixa eu só tirar aqui da...